Oi, gente. Estamos chegando com o Esporte em Debate e já no clima natalino. Hoje nós iniciamos a retrospectiva com os fatos que foram notícia e destaque do esporte do Maranhão, a nível nacional também. O que os maranhenses fizeram a nível de campeonato brasileiro e o que puderam realmente hastear a bandeira do estado do Maranhão, não só a nível de Brasil, como a nível internacional. E nessa série de programas especiais de retrospectiva, nós vamos debater o esporte maranhense, vamos falar das principais reportagens que foram produzidas pelo Departamento de Jornalismo da TV Assembleia, com todos os nossos profissionais, produtores, redatores, editores, diretores de TV, repórteres cinematográficos, motoristas, enfim, toda a equipe empenhada, sempre para levar até você o melhor do esporte. E para darmos início a essa série de programas que mostrarão o que foi o ano de 2019 do esporte, hoje a gente fala sobre o futebol maranhense. Vamos debater ao lado de profissionais da mais alta relevância do esporte. Estou ao lado de Henrique Pereira, coordenador da Rádio Assembleia, e durante muitos anos cronista esportivo, gosta, adora, é um amante do esporte, vai estar com a gente aqui também, titular do Esporte em Debate, também da Rádio Assembleia Online. Tudo bem, Henrique? Prazer, Juraci, tudo bem? Prazer estar com você mais uma vez para a gente falar de esportes. E do lado esquerdo, o Gregório Dantas, né? Que todos os anos está com a gente no Esporte em Debate aqui, sempre às segundas-feiras, com a reprise às terças-feiras em 2 horários, mas debatendo o esporte em dimensão maior na TV Assembleia, não é, Greg? Não, é um prazer novamente estar aqui com você, Juraci, ao lado do Henrique também, né? A gente, como já faz todos os anos, né, fazendo essa retrospectiva, esse debate que é bem legal, né? E é bom mostrar, né? Aquilo que foi feito de positivo, né, para o esporte do estado do Maranhão, as conquistas, né, as lamentações das torcidas, o investimento foi ou não foi feito correto. A gente vai começar a debater isso aqui no Esporte em Debate. E para a gente começar, nós vamos falar sobre a trajetória dos clubes maranhenses nas competições em âmbito nacional. Estamos falando do futebol maranhense. Tivemos no ano de 2019... o Campeonato Brasileiro Série C, com a participação de Sampaio Corrêa e Imperatriz. O Sampaio acabou ascendendo a Série B do futebol brasileiro, felizmente, o Imperatriz bateu na trave. Também a Série D, com a participação do Motoclube e do Maranhão Atlético Clube. Vamos destacar a mais democrática entre todas as competições do futebol brasileiro, a Copa do Brasil, a participação dos maranhenses, e também a Lampions League, a Copa do Nordeste 2019, que não foi nada boa para o futebol do Maranhão. É justamente com a Copa do Nordeste que a gente inicia o debate aqui. Ô Greg, eu fiquei frustrado com a participação maranhense. Quem vinha de uma conquista, como a gente viu o Sampaio conquistar em 2018, inédita por sinal, diante de Vitória, de Bahia, com Fonte Nova lotada, e aí começa a Copa do Nordeste 2019, e esses resultados nossos clubes deixaram muito a desejar, né? É verdade, Juraci. Aqui, Henrique, novamente agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço. O resultado do Sampaio Corrêa, especificamente na Copa do Nordeste 2019, foi uma vergonha. Isso a gente tem que deixar bem claro. O Sampaio, no Grupo A, estava no Grupo A, entre 8 clubes, ficou na 6ª colocação, fez apenas 4 pontos. É um absurdo para um time que era o atual campeão. Eu posso dizer que foi deplorável? Deplorável. Porque você sai de uma condição de campeão. Henrique, e você disputa uma competição, na primeira fase você cai e entre 8 chega em 6º, é deplorável, né? Não, é verdade. O Sampaio, por exemplo, vamos deixar bem claro aqui, de 7 jogos, né, disputados assim nessa primeira fase, o Sampaio ganhou 1 e empatou 1 e perdeu todos os outros. Ou seja, é uma campanha esquecível. Tanto que houve um processo interno no Sampaio depois disso, de contratação de jogadores, até também busca de nova direção na comissão técnica, após essa vergonha que foi esse resultado na Copa do Nordeste 2019, dentro do Grupo A. O Sampaio, como o Juraci lembrou, era o atual campeão, tinha ganhado do Bahia no ano anterior. No Grupo A tinha Fortaleza, Santa Cruz, CRB, Vitória, Salgueiro, Sampaio, Sergipe e Altos. Isso. Eu quero inclusive saber do Henrique, porque muito se falou o seguinte, porque a campanha do Moto, o Moto também não conseguiu avançar, mas muito se falou o seguinte, olha, se o Moto está no grupo do Sampaio Corrêa, as coisas poderiam ter sido diferentes, porque os adversários foram de um naipe menor. Você acredita que o Moto poderia ter feito uma campanha bem melhor se estivesse no grupo do Sampaio? Olha, Juraci, vou ser bem sincero, eu acredito que não. Não vejo assim. As duas equipes, na minha concepção, na minha interpretação, não se prepararam para a competição. O Sampaio vinha do ano anterior de um rebaixamento,
Isso era extremamente prejudicial. E sempre fica aquela questão, né? Se tivesse aquela coisa toda, mas sinceramente não vejo como... Mas apesar do rebaixamento, tinha que ter levado a sério a competição. É esse aspecto porque a Copa do Nordeste, veja não só, foi levada a tem sério. coisa que não dá para entender. O que os clubes do Maranhão passam o ano inteiro querendo? Disputar o Campeonato Calendário. Maranhense, que é deficitário, e disputar competições superavitárias, porque uma Copa dessa do Nordeste, para você disputar a pré, 200, 300 mil reais. Para você disputar a competição de grupos propriamente ditos, 1.200.000 reais. Quando é que um clube do futebol do Maranhão, de sã consciência, gente, vai receber tal valor? Deveria ter feito um investimento acreditando no retorno. Assim, Juracy, esse exemplo que a gente pode trazer para o futebol maranhense é muito levado também a nível nacional. Por exemplo, as equipes do Campeonato Brasileiro, elas têm o desejo, queremos ficar na zona da Copa Sul-Americana, não é isso? Para cima. Aí quando fica na zona da Copa Libertadores. Sul-Americana, no outro ano tem o campeonato, aí diz, não, mas a gente tem que priorizar o brasileiro, deixa a Sul-Americana para lá. Ou seja, os times maranhenses querem se classificar para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, mas quando chega lá, não, vamos deixar em segundo plano e priorizar o Campeonato Maranhense e outras competições. Então, isso que teria que ser revisto para mim, e a gente destacando a campanha do Moto, Júnior, eu sei porque você disse se o Moto teria condições, né? Porque a gente tem que lembrar que a Copa do Nordeste é aquele cruzamento de um grupo com o outro. Um grupo com o outro. Né? E no grupo B, que era o grupo do Moto, o Moto ficou com 11 pontos. Uma pontuação que daria para se Bem classificar melhor. entre as quatro. Né? Porque O Moto ficou em sétimo lugar. Isso. O Sampaio Corrêa foi em sexto. sexto lugar, Com 4 mas com 4 pontos. Isso. 4 pontos. Então, se um grupo enfrenta o outro, o Moto pegaria, por exemplo, Ceará, Ceará, Botafogo, Botafogo, Náutico. quer dizer, equipes Não, mas que o que eu me Moto poderia referi, até o que eu me avançado, referi né? foi essa falta de interesse das duas agremiações, aquilo que você estava colocando, Greg. Desejam participar da competição e não investem para tal quando estão. Isso. A mesma coisa colocam acontece. segundo plano. E tem um agravante, eu não sei se vocês concordam, mas Foi esse aspecto que eu quis vocês destacar. lembram que o esporte, por exemplo, não aceitou disputar a Copa Sim, do Nordeste vários anos. a partir da inserção de Maranhão e Piauí. Exatamente. Porque o esporte entendia que os estados não teriam nada a acrescentar, uma discriminação total. Seria deficitário. Mas você olha uma situação dessa aqui de classificação final, o Sampaio antepenúltimo, o Moto penúltimo, Justifica, né? Justifica. né? É uma contradição, porque No ano anterior, na temporada anterior, de 2018, o Sampaio foi Foi campeão. Aí isso é uma contradição e pega muito mal para o futebol maranhense. Essa posição do Sampaio nesse ano, de fazer apenas 4 pontos de uma vitória. É porque mais do que estar em sexto, é ganhar um jogo. Não pode, o atual campeão não pode ganhar apenas um jogo na competição e perder todos os outros e empatar um. Ô Greg, quando o Sampaio começou a jogar, eu não sei se aconteceu com o Henrique, tem grandes amigos da crônica também no Brasil, assim como você, conhece muita gente, e muitos me perguntaram o seguinte: Juracy, esse é o Sampaio Corrêa, campeão do Nordeste ano passado? Não, é a camisa. só a camisa. A tradição, porque o time mudou bastante, né? Não, o time mudou completamente. Isso é um mal que a gente tem no futebol no Brasil de geral, mas a gente trazendo para a nossa realidade aqui, Maranhão, Norte e Nordeste, o elenco muda completamente de um Mas pro o outro. planejamento foi furado, Sampaio. Não, foi completamente equivocado. Equivocado total. Tanto que, Julinha, foi como eu comecei minha explanação, após o Sampaio ser eliminado da Copa do Nordeste, houve um processo de reformulação do elenco, né? Vários jogadores foram dispensados, outros tantos foram contratados e começou aquele zum, aquele murmurinho para a queda do técnico e a contratação posterior que aconteceu do Brigatti. Mas aí entra um detalhe importantíssimo, Juracy e Greg, que é preciso ser colocado. Nesse frigir dos ovos foi um gasto muito, porque você monta um elenco com uma comissão técnica, esse elenco é praticamente quase todo desmontado, a comissão técnica sai, vem uma nova comissão técnica, novos jogadores são contratados. Quer dizer, aquilo que o Juracy está falando, planejamento completamente Mas são equivocado. dois aspectos aí que merecem E todo início de ano é a mesma ser coisa. destacados. Com o que o Sampaio fez de bonito, importante, encantou o Nordeste e o Brasil, porque essa competição tem visibilidade nacional, o Sampaio ganhou tanto dinheiro e conquistou, inclusive, a ascensão técnica, que o Sampaio foi parar nas oitavas de final de uma Copa do Brasil, coisa que jamais o futebol do Maranhão havia conquistado. Isso. Né? E foi tão ruim a participação do Sampaio e do Moto Clube também este ano, que os dois estão fora em 2020 da Copa do Nordeste. É porque assim... Um prejuízo do tamanho, né? É assim, Julinha. O nosso representante é o Imperatriz. Isso, Imperatriz é o representante da Copa do Nordeste 2020 por ser o campeão maranhense. O Sampaio se classificou ali
por meio de ranking, para aquela pré-Copa do Nordeste, foi eliminado pela equipe do Confiança. A gente tem que lembrar isso. Foi eliminado no Castelão, Isso, inclusive. foi eliminado aqui em São Luís pela equipe do Confiança. Não disputa no que vem. E um dado curioso, que você precisa destacar, Jurinha, é que após perceber que essa competição era rentável e que valia muito, o Sport quis participar. E em 2020 o Sport vai participar. Não só pela nada. rentabilidade, se você me permite, pela visibilidade. Claro, pela visibilidade. Todos os canais, né, de televisão, fechados ou não fechados, transmitem, divulgam a Copa do Nordeste. Já ela está no calendário nacional, ela é uma realidade, é uma Ela é uma competição. realidade. E o esporte percebeu isso e agora deu um passo para trás e vai participar em 2020. Você sabia que em um determinado momento, o torcedor vai até dizer, mas será que isso é verdade? Foi. O Flamengo pediu para disputar essa Copa do Nordeste. O Flamengo chegou há 2 anos, 3 anos atrás, pedir porque é uma competição de E visibilidade. tem torcida na região. Hoje de jeito nenhum, né? Não tem como. Mas há 3 anos atrás, só finalizando o assunto Copa do Nordeste, né, para a gente prosseguir o programa, lembrar que o Fortaleza foi o campeão, né, da Copa do Nordeste, tem que destacar isso, né, um ano que o Rogério Ceni, técnico do Fortaleza... Um ano que deu tudo certo para o Fortaleza. Isso. No ano anterior tinha conseguido o acesso da Série B para A e logo no ano posterior foi campeão cearense e conquistou o título da Copa do Nordeste. Então foi um ano muito bom para o Fortaleza. A gente tem Permanece na Série A. Isso, tem que destacar isso, porque senão ia passar batido, né? A conquista do campeão, o Fortaleza é uma conquista expressiva. E só lembrando que para 2020 o Imperatriz é o nosso representante único. Isso, por ter sido campeão maranhense. É o único e o Sampaio foi eliminado naquele confronto pré-Copa do Nordeste decisivo no meio do ano. Depois do intervalo, o destaque para a Copa do Brasil. Nós vamos analisar a performance dos clubes maranhenses na mais democrática competição do futebol brasileiro em 2019. Vamos também prospectar 2020. A Copa do Brasil terá 3 representantes do estado do Maranhão. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta, iniciando uma série de retrospectiva dentro do Esporte em Debate. Os principais fatos esportivos que foram destaque na temporada de 2019. E agora a gente vai falar de quê? Da Copa do Brasil, a mais democrática competição do futebol brasileiro, que teve Moto, Imperatriz e o Sampaio, que entrou a partir das oitavas, em virtude do que a gente falou ainda há pouco. A bela participação com a conquista inédita da Copa do Nordeste em 2018. Ô Greg, dá para dizer que o Maranhão foi bem na Copa do Brasil ou não? É uma pergunta capciosa. A gente tem que destacar o seguinte, o Sampaio teve uma apresentação digna diante do Palmeiras. Isso é bem claro, lembrando que o Palmeiras era o atual campeão brasileiro e o Sampaio enfrentou em 2 jogos. E já naquele momento com uma equipe milionária. Isso. Não, já era multimilionária, né? E era o campeão brasileiro. O confronto, foram 2 confrontos, né? Porque já entrar na oitava de final, você destacou bem. O Sampaio teve esse direito por ter sido campeão da Copa do Nordeste. Primeiro jogo aconteceu no dia 22 de maio, Jurinha. Aqui em São Luís, o Sampaio perdeu por 1-0. O Sampaio não merecia perder esse jogo. 27 mil pessoas no Castelão. O Sampaio não merecia perder esse jogo, criou oportunidades. Palmeiras achou um gol. O Palmeiras encontrou um gol de chute de fora da área, se eu não me engano, foi o Moisés. Numa falha do goleiro Andrei. Exatamente. Na primeira grande falha do goleiro Andrei no ano. Isso, exatamente. Depois ele colecionou outra. Foi. Aí no jogo de volta lá em São Paulo, o Sampaio para mim ainda jogou melhor que o Palmeiras de novo, mas perdeu por 2-0. Né, lá na Arena Palmeiras, e aí foi eliminado da competição. E aí dá para dizer que o Sampaio representou bem o futebol do Maranhão, foi. né? Porque o Palmeiras é uma potência, uma equipe milionária. Campeão brasileiro e reforçado. Vinha de um título de campeão brasileiro, né? Usou os seus principais jogadores, Dudu e companhia. Todo mundo. O disparate financeiro era gigantesco, de elenco, de tudo. Mesmo assim, Greg, o Sampaio fez uma boa partida aqui. Como nós falamos, o Palmeiras encontrou um gol numa falha de Andrei, lamentavelmente. Lá em São Paulo, que o Greg colocou, é importante destacar, o Sampaio também jogou bem, mas assim, em termos de elenco, eles souberam ser decisivos e conseguiram encontrar os gols. Inclusive, o Salatiel foi um dos destaques dessa partida. Bem lembrado. Houve até um zum que o Salatiel poderia ter saído do Sampaio, porque os clubes de São Paulo ficaram atentos à atuação dele, quase ele sai do Sampaio nessa época. Isso é importante destacar. Destacando também que essa participação do Sampaio, na minha opinião, você perguntou, né?
se foi digna, foi. Muito digno. digna. Muito A digno. do Sampaio também- foi muito Copa digna. do também Brasil corroboro foi com muito. você. O Sampaio, inclusive, ainda a gente tem que destacar também, Jurinha, que era com o comando do técnico anterior, né? Antes do Brigatti. Antes do agora. Brigatti, do técnico anterior lá, que era conhecido como Presuntinho, rapaz. O técnico anterior do o Sampaio. Júlio Camargo. O Júlio Júlio Camargo. Camargo, Júlio é. Camargo, rapaz, exatamente. Mas Presuntinho por quê? Era um negócio que ele tinha gostava muito de churrasco. Rapaz, quando ele passava na Avenida dos Holandeses, os churrasqueiros ficavam na porta esperando, Era. chamando. Volta, Júlio, volta. Era. Gente, vamos falar de coisa séria. O Moto também jogou a Copa do Brasil, assim como o Imperatriz. O Moto largou bem, venceu Foi. Vitória por 2-0, né? Isso. Assim, a gente destaca a questão do Moto, galera, porque é o seguinte, lembrando que na primeira fase da Copa do Brasil era aquele um jogo, né? Um único jogo. O regulamento mudou. Venceu, passa. Venceu, passa. Se empatasse, o Moto estava fora, que passava o visitante, né? O Moto ganhou 2-0 a equipe do Vitória Vitória. aqui em São Luís. Então, o Moto, naquele momento ali, olha, especificamente, senhor Henrique Pereira, era dia 13 de fevereiro, comecinho de temporada. O Moto fez 2-0. Mas ali o Moto já apresentava, Henrique, Isso. um bom time. Bom elenco. Que depois veio e ser abriu desmontado. uma perspectiva gigantesca com a nação rubro-negra. Qualquer torcedor, O torcedor do Moto você sonhou. encontrava na rua, ele dizia, olha, esse é o ano do Moto. Esse ano do Moto, o time era E bom. tudo parecia ser verdade, né? Tudo parecia ser verdade mesmo. O Moto quase consegue passar, quase consegue não, passou da equipe do Vitória e logo depois... Foi para a segunda fase. Foi pra segunda fase. Foi para a segunda fase. Enfrentou o ABC de Natal. Exatamente. E aí lá já era outro regulamento, porque assim, se você vai enfrentar fora de casa na segunda rodada, se ganhasse, passava. Se perdesse, estava fora e o empate iria para os pênaltis. E foi o que aconteceu. Mas aí eu quero falar desse jogo, porque o Moto fazia um jogo irretocável no primeiro tempo, Verdade. ganhava por 2 a 2-0. 0. Houve uma Era dono mexida do jogo. equivocada do técnico Wallace Lemos, Exato. bom treinador. No segundo tempo, o ABC acabou fazendo 2 gols. Foi. Por pouco não desempata o jogo ainda no segundo tempo. E foi para os pênaltis um jogo que o torcedor que acompanhou na televisão, eu tive a oportunidade de narrar, não estava acreditando no que estava vendo. foi Porque cruel. o Moto estava muito bem. E as modificações processadas pelo Wallace Lemos chamaram o ABC todo para cima do Moto. E eu acredito, Juraci, que na minha interpretação o ano era bom do Moto, o Moto vinha em boas competições e esse jogo para mim foi decisivo na trajetória do Moto. Mudou praticamente todo o roteiro do Motoclube de São Luís. Porque se o Moto consegue a classificação nesse jogo aqui, o cenário financeiro para o Moto era... Se o Moto, você falou muito bem, A lembrança, é o jogo se o Moto, do milhão. se o Moto ia receber 1 milhão e 400 mil. reais. É o Ficou jogo conhecido como o jogo do milhão. É o jogo Jogo do do milhão. milhão. Porque se o Moto consegue... E dava 2-0. E aí, Henrique, o Moto deitando para e rolando. nós que somos um futebol pobre, 1 milhão faz e uma 400 diferença mil era o enorme. segundo semestre todinho. Todinho. Todinho Não, o segundo ele semestre. matava Você paga a folha do Moto. Todinho. O Você Moto subiria. Dava uma... Um dinheiro como esse, Tanto o Moto subiria. é, de divisão. Provavelmente, porque teria condições de trabalhar melhor a contratação na Série D, né, que estava E a disputando. permanência do elenco que o Moto terminou perdendo. Eu acho que ali foi o primeiro Onde sinal houve o desmanche do Moto. de que o Wallace Lemos não era tudo aquilo que se imaginava dele como profissional. Não, ele era bom profissional, Juraci. Foi o primeiro sinal, porque ele monta a equipe coesa, ele consegue união de grupo, ele chama de meus meninos, meus meninos, Mas ele peca no momento da substituição. Mas na hora que ele tem que olhar para o banco e realizar a Substituir. modificação ali, o time dele caiu o padrão. Ó, Júlio, levando em consideração aquela pergunta que você fez no começo do bloco, se os times maranhenses tiveram um bom aproveitamento ou não, a gente destaca o seguinte: o Sampaio era um time de Série C e enfrentou o campeão da Série A. Para mim foi bem no aproveitamento de campo, desempenho, falando de desempenho dentro de campo. O Moto enfrentou o Vitória, que era um time de Série B, né, e eliminou. E era o Vitória na Série B e o Moto na Série D de dado. E aí contra o ABC não, já era um confronto mais parelho. O ABC está na Série C e o Sampaio e o Moto na Série D. E o Moto fez um jogo em pé de igualdade com a equipe do ABC, mas sofreu esse revés cruel, né, que foi ser eliminado nos pênaltis. Então eu avalio assim, que o Sampaio foi bem em desempenho e o Moto tenha sido mais ou menos. Mas aí entra o fato que o Juraci colocou, o Wallace Lemos. Ele é um bom técnico, ele une o grupo, ele ainda peca na questão da substituição.
Aí é o momento que você conhece o treinador. É o momento onde você consegue reverter resultados e onde você consegue manter resultados. Bem ali, ele entregou o jogo para o ABC. O outro representante do futebol do Maranhão foi o Imperatriz, que em casa, no Estádio Municipal Felipe Fanny da Badia, recebeu o Náutico e não saiu de empate em 1-1. Pelo regulamento da competição, Foi eliminado. Aí eu já penso completamente diferente em relação ao Imperatriz, se vocês me permitirem. Sim. O time não valorizou a competição como deveria. Não, O Imperatriz não fez investimento para poder passar de fase e deveria, porque o Náutico também não tinha time. Tava mal demais. Estava mal demais. Mal demais. Ali foi o seguinte, o Imperatriz fez aquela receita que eu acabei de falar. Classifica para a Copa do Brasil, depois esquece. Não prioriza. E aí, não acreditou. Foi eliminado com esse empate dentro de casa. Esse regulamento é cruel, eu não gosto desse regulamento. Empatou dentro de casa e está eliminado? Pô, vai para os pênaltis, podia ser, né? Mas o regulamento está dizendo que é assim. E aí o Imperatriz foi eliminado, favoreceu infelizmente. totalmente o Náutico. Eu até entendo quem elaborou esse regulamento. Eu entendo também. Porque o que aconteceu muito na Copa... Sair 2 jogos, fazer só um. E outra coisa, calendário hoje que está cada vez mais curto, mas você tem uma situação, um time que não consegue ganhar em casa, empata em casa. Pênalti, gente. Né? E de repente ele vai jogar fora? Não joga. Não, mas Greg, é aquela história que o Juraci está colocando, pô. Tu tá dentro de casa, o mando de campo é teu, a obrigação é tu ganhar. Tu não consegue fazer o teu dever de casa. Levou levou. Esse é o critério de quem está elaborando uma competição, ele pensa nisso. O cara tá jogando em casa. Sim, é isso. Ele tem o dever de ganhar, e o cara não consegue ganhar, tem que ser eliminado. Diz isso mesmo, a equipe que joga fora de casa, ela é a que está melhor ranqueada. Pronto. É assim. Agora, só lembrando aos senhores que neste ano de 2020, que vai chegar, 2020, nós vamos ter Sampaio. Agora é oficial, o Sampaio está na Copa do Brasil. O ranking, a federação subiu no ranking, tem direito a 3 vagas, ganhou do Rio Grande do Norte. No site do Sampaio, já há muito tempo lá a divulgação, o Sampaio está na Copa do Brasil, o Moto está e o Imperatriz está. Sim. Agora, vai depender, né? Não só dos adversários que terão. Todos na primeira fase, bom lembrar. Todos na primeira fase, mas eu entendo que os clubes precisam levar a competição a sério. Claro. Porque ela é superavitária, ela é milionária, e você passa de fase e não é só o dinheiro, não. A visibilidade que a Copa do Brasil está, primeiro porque todos os canais de televisão, até aqueles que não cobram esporte, colocam seus telejornais, os jogos da Copa do Brasil. Não, é verdade, Juliano. É assim. Teremos 3 representantes agora, você já destacou. Tomara que esses representantes do Maranhão façam jus, né? Joguem essa Copa à vera, a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, você destacou, a repercussão nacional e tal. Mas pra gente aqui, bem pé no chão mesmo, o dinheiro tá importando demais. Né? Tá importando demais. O Sampaio vai jogar uma Série B, que é outra realidade, precisa do dinheiro. O Moto nem se fala. Né? Porque está na Série D, aí precisa mesmo, senão não consegue montar time. Série D, depois do intervalo, o destaque para a participação dos clubes maranhenses em 2019 nos campeonatos brasileiros das séries C e D. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. E agora, gente, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Como é que foram os clubes maranhenses? A gente só relembra para você que está acompanhando o Esporte em Debate, nós estamos com uma retrospectiva iniciando hoje, já na véspera ou antivéspera de Natal, e já desejando de maneira antecipada um Natal de paz, de saúde, felicidade e que Deus possa reinar sempre no lar e no coração de todos. Na Série C, nós tivemos 2 clubes representando o estado do Maranhão. O Sampaio Corrêa, que havia caído da Série B para a Série C, e o time do Imperatriz, esse subiu da Série D para a Série C. E na Série D, tivemos a participação de Maranhão Atlético Clube e Motoclube. Ô Greg, eu começo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Mas não começo com você não, vou falar com o Henrique Pereira. Pode dar. Henrique, me diz uma coisa, Henrique, e essa participação do Moto e do Maranhão na Série D, você avalia como? Olha, o Moto, eu vou entrar naquele jogo do milhão. Ali, para mim, ele foi um referencial na trajetória do Moto Clube. Aquele jogo contra o ABC. Em que o Moto na Copa do Brasil ganhava por 2-0, cedeu empate e foi eliminado. Esse ano o Moto teve dois revés na trajetória dele que pesaram muito a sua participação na Série D. Foi o jogo do ABC e logo depois do Campeonato Maranhense. O Moto não pode nem ouvir falar em Floresta.
meu irmão. Aí complica demais a trajetória do Moto Clube de São Luís. O Moto começou num grupo com São Raimundo, Greg, Ipiranga e Atlético de Roraima. Né? Passou. Passou. E muito bem. Sobrando. Sobrando. O Moto sobrou aqui. Olha essa campanha, Julinho. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 16 gols a favor, 4 contra. Campanha espetacular, né? Espetacular. Campeão de quem ia subir. Foi uma das melhores equipes dessa primeira fase. De quem tinha tudo para subir. Exato. Né? O São Raimundo acabou em segundo, né? Na segunda colocação com 13 pontos, e o Ipiranga com 5 e o Atlético de Roraima com 1 foram eliminados. O Moto fez jus ao tamanho da camisa, ao peso do clube de tradição do Moto nessa primeira fase. Só que aí veio o revés, que foi o seguinte... É o segundo momento da trajetória do Moto no ano. O Moto encarou a desconhecida equipe do Floresta. Ninguém sabia que a equipe é essa do Floresta, né? Lá do interior do Ceará. Teve o primeiro jogo lá Mas eu vou discordar de uma coisa. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Mas pelo fato de jogar 2 partidas, o Moto conhecia. Conhecia. Porque veio jogar aqui. Mas quem... Mas o Moto subestimou o adversário. É isso que eu me refiro mais uma vez àquele jogo do ABC. Mais uma vez o Moto, neste ano, ele paga um preço de revés que não era para acontecer. Aconteceu contra o ABC e está acontecendo logo depois contra o Floresta. Lembrando que nesses 2 jogos foi 5-3, rapaz. E um jogo foi 3-3 e o outro 2-0. Foi um jogo à tarde, esse jogo lá em Fortaleza. 3-3 e o 2-0 lá em Fortaleza. 3-3 aqui em São Luís, 2-0 lá em Fortaleza, e aí acabou com o resultado final, né? 5-3, o Moto sendo eliminado. Uma decepção total. Isso. Não, aí foi tragédia. E aquilo ali acabou com o ano do Moto. Todinho, o Moto entrou de férias, entrou numa crise danada. Isso em junho, né? Junho. Se eu não me engano, foi dia 26 de junho esse jogo. Muito cedo, ó, na metade do no meio do São João. O Moto ficou com 5 meses aquele problema parado. de calendário que a gente fala direto, cara. Não tem como fazer futebol profissional se um time do tamanho do Moto, da grandeza do Moto, fica diferente de 26 de junho. Mas aí a gente pode... 5 meses, 6 meses. A gente pode contabilizar esses erros aí da comissão técnica da diretoria do Moto. Porque muitos jogadores, né, falaram da situação do time, o próprio Wallace Lemos se perdeu pelo meio do caminho, aí, né, foram vários problemas que levaram o Moto a Mas aí entra mais uma vez a questão financeira, Juraci. Por isso que quando eu comecei a falar aqui, por isso que nós falamos no bloco anterior. A Série D ela tem um percentual, porque o Moto entra deficitário financeiramente lá na competição. E aí vem uma série de revés do Moto por isso. Se aquele recurso entra... E nesse jogo eu me recordo que teve a esposa isso que eu ia dizer. de um dirigente do Moto. Problemas da diretoria interferindo. Não existe isso. Os jogadores não aceitaram dentro do vestiário e ali o clima já estava tenso. Ali quebrou tudo. Degringolou. Ali foi a gota no copo d'água. Diretor não pode entrar dentro de vestiário em intervalo de jogos. Não existe, rapaz. Ó, você está falando, eu vou falar o nome de um cidadão aqui e falar o nome dele é até um reconhecimento à história desse profissional no futebol do Maranhão, Raul Menezes, você conheceu muito. E quando, Greg, Raul Carlos de Carvalho Menezes, o Moto tinha um problema, o Moto foi mal e de repente alguns jogadores deixaram a desejar e a gente perguntava para ele na descida ali no Neuzinho Santos, vocês como repórter, a gente ali como narrador, Raul, e aí a providência, você vai tomar no vestiário? Disse, não, no vestiário não é local de tomar providência. Isso aí é na segunda-feira, na apresentação, cabeça eu vou conversar fria. com o grupo. Cabeça fria, não se pode tomar no calor daquele momento uma decisão dessa. Nunca. O Moto teve essa interferência, a gente descobriu também, através dos bastidores, que o Moto teve alguns problemas de não pagamento de bicho, né? Por ter passado em primeiro e tal, teve esses problemas aí também. Jogadores não estavam se agradando muito da diretoria nesse aspecto aí, financeiro, que o Henrique está falando, de pagamento não tinha recurso. do que estava devendo. Aí teve... Tinha salários e pagamentos. Exato. E bichos atrasados. A gente viu perde a motivação. A desmotivação do Moto naquele jogo contra o Floresta foi total. 3-3, aquele ali foi ridículo. Há informações que haviam promessas de pagamentos antes dos jogos, o que não aconteceu. Agora, Maranhão Atlético Clube. Maranhão, bora lá, bode Gregório. Maranhão deixou muito a desejar. Maranhão não fez time para disputar uma Série D. Diferente daquele time que enfrentou o Operário e por pouco não subiu para a Série C. Não subiu. Pegou o adversário errado. Foi sofrível ver o Maranhão jogar a Série D. Não, inclusive a gente teve a oportunidade, Juliano, de fazer várias matérias, né, reportagens de campo do Maranhão. Toda a campanha eu tive presente ali. O grupo do Maranhão tinha o Atlético Cearense, o Central de Pernambuco, o Altos e o Maranhão. Não era um grupo tão difícil. E o Atlético do Ceará disparou, né? O Maranhão terminou em último, com 3 pontos. Com 3 pontos, uma vitória.
Seis 5 jogos, derrotas cinco e nenhum Uma derrotas. empate. campanha muito aquém da tradição da história do Maranhão de demolidor de cartaz. Pesou o fator financeiro. Uma vitória e Um 5 elenco derrotas. muito fraco. Elenco Mas fraco, fraco, com todo o respeito que a gente deve ao Maranhão. Não conseguiu mas- investimento para contratar jogadores, né? Não Porque foi no ano possível. anterior, Juraci, o Maranhão ficou muito próximo de ter o acesso. Caiu, enfrentou o adversário errado, que foi o Operário que veio. Enfrentou o campeão. O campeão. Só isso. Ainda teve aquela tentativa, Julinho, que é bom lembrar, do Lucas Campos, né? Nos últimos jogos, o Lucas foi contratado para tentar reverter alguma coisa, mas não tinha mais tempo. E ele não tinha nem material humano para tal. E o Marcos Não, acabou mas nem o eliminado. Mourinho com o time que o Não Maranhão tinha tinha, como. não ia resolver. Ele não tinha dava. material Vamos humano. ser sinceros, vamos Ele ser não tinha. honestos. A qualidade do material humano Ele não tinha boa, material não. humano para fazer. Era isso. fraco. Quer dizer, o Fraquíssimo. Maranhão não fez time para avançar, para Não. buscar acesso. Não, a companhia dentro de campo, muito fraca aqui no Fraca, Maranhão limitada. mesmo, limitada. E esse resultado aqui de ser último nesse grupo foi até justo, infelizmente, mas foi A justo. prova, Greg, de 6 jogos o time ganhou 1. Exato. E aí o grande líder foi o Atlético, né? Sobrou. O Ceará 15, que depois caiu lá na frente. Não, Mas ele frente. foi eliminado lá na fase de mata-mata, o Atlético acabou eliminado, classificou o Atlético Central e a equipe do Atlético eu até pensei, rapaz, essa equipe pode subir. Ele me enganou. Não, o E problema aí é que acabou não sendo era o eliminado. Atlético verdade. cearense que era bom, eram os outros adversários que eram Série fracos. C do Campeonato Brasileiro. Tivemos Sampaio e Imperatriz. Aí digo que foi um dos melhores anos, Futebol não sei maranhense. se vocês concordam, da participação maranhense. Não só pelo Sampaio, que é claro, conquistou o acesso espetacular, maravilhoso para a Série B, que é a porta de entrada do Céu. O Céu é a Série A, mas está na Série B, está na elite, na minha opinião, do futebol Na minha brasileiro. também. O Sampaio conquistou e com muito mérito, antecipação de classificação, melhor campanha e tudo. Foi. E o Imperatriz, olha, eu torci tanto pelo Imperatriz. Eu também. Porque Aí, eu vi a forma com também que o torci. Imperatriz se organizou também para Não, chegar. Aí o e Imperatriz- abraçou, né? A torcida abraçou. O Imperatriz caiu na mesma situação do ano anterior do Maranhão. Pegou um dos adversários mais difíceis Foi. do momento do mata-mata, que foi o Eu digo Juventude. isso também, eu concordo. Pesou demais O para o cruzamento foi Imperatriz. cruel O com cruzamento Imperatriz. foi cruel. Mas Foi. Aí faz se, parte do você, futebol, se né? você me permite, mas o Imperatriz se preparou mais para a competição. O Imperatriz contratou, Sim, o Imperatriz, sim, fez Sim, o investimento. não, o foi. Imperatriz fez um investimento bom. O tudo Imperatriz fez o investimento Talvez se o Imperatriz e sabia jogasse com- onde podia chegar. Juraci, talvez se o Imperatriz tivesse jogado contra o São José e o Sampaio contra o Juventude, nós teríamos dois representantes Uma da Série pena B. que bateu na trave, Bateu mas na o trave. Imperatriz permanece na Série C e a gente vai torcer. Está começando o trabalho desde cedo, foi o primeiro a realizar a pré-temporada. Isso nós estamos conversando. Agora com o Sampaio, eu acho que aquela frase do Sérgio Frota, ele disse, eu sei como cair Sei como subir. e sabe como subir. Mas um ano ele sobe com o Sampaio, né? Mas aí ele tem que esquecer como cai, né? Porque já deu, né? Beleza, verdade. legal e tal. tem que mas jogar fora. Joga esquece como cai. verdade. Desaprende. E começa a aprender como subir na Deleta. Série B. E como se manter. Como Deleta, se né? manter para depois subir na Série B. Deleta, esquece. Agora tem dois, para a gente fechar aqui, esse esporte em debate, tem dois aspectos, né? Porque o tempo, a produção já está dizendo que o tempo urge. Tem dois aspectos que eu queria rapidamente abordar com vocês aqui. Muitos carregam consigo a ideia de que deve fazer um time mesmo para subir para a Série A. Tem que fazer investimento, tem que chegar, mas não tem dinheiro, tem que buscar, traz investimento da China, busca investimento com o governo, com a prefeitura, com a iniciativa privada, mas tem que buscar a Série A. Outros entendem que tem que fazer tudo apenas para permanecer na Série B. Como é que vocês pensam, vocês dois? Eu entendo o lado do dirigente da preocupação de você honrar com os compromissos daquilo que você faz. Mas se você não tiver ousadia de tentar fazer um investimento para buscar uma Série A, você nunca conseguirá. Você nunca conseguirá. A prova está aí o Fortaleza hoje que se mantém na Série A e está próximo de uma Libertadores. Eu estou falando de 2019, muito Se o próximo. Rogério não tivesse saído, Ele estaria classificado. Ele estaria na Libertadores. Mas o estaria. erro não foi do Fortaleza, foi do próprio Rogério Ceni que depois retornou. Então, Juraci, aí o dirigente maranhense, o que ele faz? Ele vai na prudência, ele vai, não, eu vou naquilo que eu consigo Mas você pagar. faria o quê? Buscaria a Série A? Eu tentaria buscar a Série A. Eu tentaria um projeto mais ousado. Eu sei que eu poderia correr riscos, Juraci, de não conseguir honrar, se não desse certo. Mas você tentava. Eu tentaria. Você, Gregório Dantas. É assim, esse é um assunto polêmico, o torcedor do Sampaio quer muito saber isso, né? O Sérgio fala uma coisa, depois fala outra, mas é o seguinte, o que é que eu faria? Primeiro eu faria um time para jogar a Série B, porque o time do Sampaio que caiu ano passado não era time de Série B, Juliano. Time de Série C. Ele tinha 11 atletas que eram de Série B.
e o resto todo era da Série D, não era nem da C, era da D. Era um desnível técnico violento. Então, o que é que o Sampaio tem que fazer para mim? Quando o técnico olhava numa modificação, não dava para para fazer nada. Quando saiu o lateral esquerdo, ele ia botar um cara que não tinha condição de vestir a camisa do Sampaio. Então, o que é que o Sampaio tem que fazer para mim? Contratar um elenco de jogadores, no mínimo 22, do mesmo nível, o titular e o reserva. Pronto. Se isso fizer acontecer isso, aí o Sampaio com certeza ficará na Série B. A pergunta, Greg, que não quer calar é, você faria um time para a Série A ou você faria um time para se manter na Série B? Essa é a pergunta. Eu faria um time que tivesse qualidade de elenco de igual, titular e reserva. Se esse time conseguir chegar à Série A, mas se beleza. É exercício de futurologia. Mas eu não posso falar isso, Juliano. Pois eu vou dar minha opinião. Comum com o pensamento do Henrique Pereira. Eu acho que a gente pode ser pequeno e pensar grande. Eu acho que a gente pode ser humilde e ser nobre ao mesmo tempo. Sim. Quando é que nós vamos, gente, ver o futebol do Maranhão chegar a uma Série A? Se o nosso pensamento é sempre desse tamanhozinho, se a gente tem que pensar todo o tempo e permanecer. Eu acho que primeiro tem que permanecer, que o Sampaio nem está conseguindo. Tá entendendo? Permanecer. É isso, nem mas consegue. aqui sabe por quê? Ele entra com o time de Série C. Mas sabe por quê? Porque ele entra com o time de Série justamente C. da formação desse time que está equivocada. Mas é isso que eu estou falando. Contrata Como jogador da também é mesma qualidade. equivocado o pensamento daqueles que dizem, o presidente diz isso de vez em quando. Não, eu caí porque imaginei estar na Série A. Não, caiu porque o time não tinha qualidade. Não tinha. qualidade. O time do Sampaio Não é esse. não tinha Aí eu qualidade. caí porque eu pensei Eu, que ia Juraci, chegar. eu lhe digo com nesse toda aspecto. honestidade, eu faria um elenco pequeno, um elenco de 22 a 25 jogadores, enxuto, mas com investimento certo, buscando jogadores que têm condição de disputar uma Série A. Eu ia pro tudo ou nada tentando. Eu não posso dar o exemplo aqui do Flamengo, porque é um exemplo Não, mas veja bem, gigantesco. Juraci. Mas peraí. o que fez o Flamengo? O elenco do Flamengo é fora da realidade, pequeno. mas o que fez o Flamengo? O elenco do Flamengo é Buscou pequeno. uma super contratações. Sim, mas Tá tinha, entendendo? né? Tinha, Mas, Juliano. pois é. Sejamos bem honestos, Foi organizado. Sim, Greg, o elenco do Flamengo é mas, pequeno. Mas às vezes Mas o é Sampaio um elenco. não contrata um jogador que está aqui, como o Salatiel, não paga 20 mil reais, daqui a pouco paga 30 para aquele que veio ao Vim de São Paulo, que chegou aqui e não fez nada. Não fez nada. Assim, eu E acho... aí? Não, concordo. Falta coragem. Eu acho assim, finalizando aqui meu comentário a respeito da participação do Sampaio na Série C, foi uma É participação... bom se você finalizar, porque senão eles vão cortar. Não corta não, Luiz, calma aí. A participação foi excelente, temos que destacar que o Sampaio foi o vice-líder do Grupo A. Não, parabéns. O Sérgio foi acertou ótimo. bastante Isso. quando mudou a comissão técnica, Exato. o grupo de jogadores, o João Exato. Brigatti. Sucesso absoluto. Ó, o Sampaio fez- Agora, tem que ir mais longe. Tem que ir mais longe. O Sampaio fez 31 pontos, o Náutico também se classificou, né? Que foi o líder do Grupo A por 33, Imperatriz e Confiança. Tivemos o cruzamento. Sampaio primeiro enfrentou o São José, eliminou nos 2 jogos. Depois o Sampaio enfrentou o Confiança, eliminou na semifinal e foi vice-campeão com muita honra da Série C do Campeonato Brasileiro. Gente, final do Esporte em Debate. Valeu, Juraci. Obrigado, Feliz meu irmão. Natal para você. Que Feliz Deus Natal. ilumine sempre Todos sua nós. família, viu? Amém. Pra Obrigado. Rafaela, todos os meninos, Obrigado. tá bom? Um abração. Feliz Natal para você, Obrigado, Greg, Júlio. também, que Obrigado. ilumine. Dona Jéssica. Valeu. Né? Muito Filho obrigado. ainda não, né? Ainda não. Tá no projeto. Tá quase. Tá certo. Tá quase. Feliz Natal para toda a equipe aqui, Jânio. Olha o Gleidson, rapaz. Nosso Trabalhou Léo hoje. Magno, toda a equipe de produção, nossos diretores, a gente deseja a você em especial um Feliz Natal, repleto de paz, de muita felicidade. Esse é o primeiro programa de uma retrospectiva de 4 programas que nós teremos aqui, com debates, com matérias especiais, com entrevistas especiais, que nós veiculamos ao longo de 2019. E é claro, sempre prospectando um 2020 com muita saúde e paz. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, galera. Valeu. Tchau.